Bom dia a todos. Cumprimento aos presentes e colegas, amigos, advogados. Dr. Arley, procurador de Justiça conosco. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão de hoje. Iniciamos os processos pela ordem numérica, com sustentação oral. Processo número 1, agravo de instrumento 080 12 19 80. Andréa Francisca de Assis Albuquerque Silva e Jeová da Silva Mota. Relator o desembargador Vigílio. Algum advogado presente para sustentar neste processo? Bom dia, senhor. Bom dia a todos os presentes, bom dia, nobres julgadores. Esse processo, inicialmente, ele estava pleiteado para o plenário virtual, que estava com pauta para ontem, mas foi transferido, acho que por conta da sustentação oral para hoje. Tá? Vossa Excelência fala pela parte agravante, por Andréa. Por Andréa, isso. O voto do relator é pelo provimento do agravo, de acordo? Nos dois sentidos, que tem dois. O provimento da justiça gratuita e a impugnação dada ao agravado. Ok, então não precisa sustentar não, muito obrigado. Ok, obrigado. Recurso provido à unanimidade. O número 2 é a apelação 0800 782 31. José Sebastião da Silva e Banco BMG S.A., relator do embargador Vigílio. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. Número 3, apelação civil 080 95 33 81. Condomínio Reserva Nova América, Espaço André, Companhia Energética do Rio Grande do Norte. Relator do embargador Vigílio. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Quem fala? Ayane, pela COSERN. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Ok. Excelentíssimo senhor desembargador, relator Vigílio Macedo e demais autoridades presentes, colegas advogados, bom dia. Trata-se de uma apelação civil que foi interposta contra a sentença, que julgou improcedentes os pedidos do autor, reconhecendo a legalidade do procedimento de inspeção do TOI que foi realizado na unidade consumidora do autor e verificou a existência de ligação direta no medidor. Resumidamente, o feito se trata de uma ação anulatória de débito, que foi ajuizada contra a COSERN, requerendo a anulação de um débito no valor de R$ 15.573,21, onde o apelante alegou que a verificação, resumidamente, teria sido realizada em um poste e não no medidor de energia, além de defender que a empresa não tinha ciência da existência dessa ligação direta que foi constatada através do termo de ocorrência de inspeção. A COSERN apresentou defesa demonstrando a legalidade desse débito, que seguiu as diretrizes da Resolução 1000 de 2021, diante da verificação da existência dessa ligação direta. Após a sentença de improcedência, a parte vencida apresentou uma apelação que está em julgamento hoje nessa sessão. Das preliminares arguidas, foi suscitada a preliminar de inversão do ônus da prova, e nesse ponto a sentença foi brilhante e não merece qualquer reparo ao ter mencionado a ausência de verossimilhança das alegações da parte demandante, ora apelante, demonstrando-se que não merecia guarida a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 373, parágrafo 1º do CPC. Em relação à preliminar do apelo de cerceamento de defesa por ausência de perícia,
É importante mencionar aqui, Excelência, que o que se discute nos autos não é a irregularidade do funcionamento do medidor, mas a existência de uma ligação direta na rede. Desse modo, não há o que se periciar quando o procedimento para se reverter essa situação já foi realizado. O que se tem nesses casos é que o medidor é retirado e substituído por um novo, e o autor foi cientificado acerca da responsabilidade de contestar nos autos administrativos do próprio TOI. Nenhuma informação, ao contrário do que alega o apelante, foi negada ou escondida dele. Seguindo, ao contrário do que o apelante alega, a verificação foi realizada no medidor e não em um poste, com o resultado de ligação direta no medidor extraviado. O que acontece é que ele realizou a ligação diretamente do poste para que essa energia não fosse contabilizada pelo medidor. E aí precisou haver a avaliação tanto do poste quanto do medidor. Inclusive, os técnicos que realizaram a verificação apontaram que o representante da empresa apelante estava presente durante esse termo de ocorrência e inspeção, no entanto, se negou a assinar esse termo. Desse modo, a fraude está comprovada. Prosseguindo, Excelência, tornou-se comum alegar que procedimentos de inspeção são realizados de maneira unilateral e, por esse motivo, não merecem validade. Os atos de infração, os TOIs, eles são sempre unilaterais, porque eles surpreendem em flagrante a conduta daquele usuário que está realizando a fraude. E eles não perdem validade jurídica sob o argumento de que o usuário não participou daquele ato. Até porque se trata de um exercício de poder de polícia da concessionária, que é íncito do poder do serviço público que lhe é delegado. E nesse caso, como já dito, o preposto da empresa participou do termo de ocorrência e inspeção. Ele só se negou a assinar. Por tais razões, a atividade fiscalizadora da COSERN, da concessionária, goza de presunção de legalidade e de legitimidade administrativas. E resta comprovado que a COSERN seguiu as diretrizes do artigo 595 da Resolução 1000 de 2021 para apuração da receita, mediante o consumo que não havia sido faturado. Ressalte-se que essa fraude ela não foi, em momento nenhum durante o processo, negada pelo condomínio, cuja argumentação em todo momento se deu no sentido de buscar afastar a responsabilidade do síndico e de seus prepostos por essa conduta delituosa, sustentando que ela não teria sido realizada pelo condomínio, mas sim por alguma outra pessoa. Desse modo, não merece guarida a alegação do apelante, devendo o recurso ter seu provimento negado. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, doutora. O voto do relator é pelo provimento do recurso. Decisão à unanimidade. O número 4 é a apelação 081-002440, Vila Real Incorporações de Empreendimentos Imobiliários Eireli, Francisco Pedro Guilherme Neto, relator do embargador Vigílio. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. Número 5, apelação 081-3314-58. Porcino Variedade Limitada, MR, Companhia Energética do Rio Grande do Norte. Relator do embargador Vigílio. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência, presente. Fagner Rocha. Fagner Rocha. Eu estou pela empresa apelante. Só um instantinho, doutora. Sem problemas. O voto do relator majora o valor da indenização para R$5.000. Vossa Excelência concordar, está julgado, fica julgado assim. Se não concordar, fará a sustentação oral com relação ao fundamento que Vossa Excelência pretender. Sim, Excelência, eu só queria tirar uma dúvida em relação ao outro ponto da apelação, que é a questão da taxa Selic como índice de correção. Se há alguma menção a respeito disso no voto, porque é outro tema que foi suscitado
na apelação. Desembargador Vigílio quer esclarecer esse ponto com relação à correção monetária. É o quinto, né? A correção monetária, o relator está dizendo, eu localizei, desembargador Vigílio, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento definitivo, conforme o artigo 405 do Código do Processo e súmula 362 do STJ. Mas trata alguma coisa em relação ao uso da taxa Selic, porque isso também foi objeto da impugnação. Não trata, senhora, não trata. Ah, tudo bem, então. Então, vou dispensar a sustentação. Tá, agradecemos. Decisão proclamada à unanimidade. Bom trabalho a todos. Obrigado. O número 6 é a apelação 081-5360-20. Cíntia Maiara de Souza e outros, Escola de Enfermagem Nova Esperança Limitada. Relator do desembargador Vigílio. A doutora vai sustentar pela parte apelante ou pela parte apelada? Apelante, Cíntia Maiara e outros. Tem até 15 minutos, doutora. Obrigada. Bom dia, excelências, bom dia a todos presentes, meus colegas. É a primeira vez que eu estou vindo fazer a sustentação aqui presencialmente. É uma honra que seja aqui na segunda Câmara. Já é um assunto bem conhecido e que eu volto a bater na tecla, principalmente nesse caso em específico, em que nós tratamos sobre um pedido de reequilíbrio, de revisão de uma mensalidade cobrada para alunos do curso de Medicina durante o período em que as aulas estavam suspensas. Aulas práticas e aulas presenciais absolutamente suspensas. E um ponto que eu sempre relembro nessas sustentações orais é o julgamento da DPF 706, pelo STF, em que ficou decidido que, para a caracterização da vulnerabilidade econômica e da onerosidade excessiva em contratos de prestação de serviços educacionais de nível superior em razão da pandemia, seria imprescindível, excelências, a avaliação das características do curso, dos custos advindos de eventual transposição do ensino para a via remota, dos investimentos financeiros que eventualmente tenham sido feitos em plataformas virtuais, enfim. E o principal, nesse caso em específico, deve ser avaliada a carga horária mantida ou não no curso superior. Nesse processo em específico, desde a inicial, nós comprovamos a redução da carga horária desses alunos, através dos cronogramas, a comparação do cronograma pré e pós-pandemia, que demonstra de forma clara e não impugnada pela instituição de ensino que o cronograma pré-pandemia possuía uma carga horária muito acima do que a que foi prestada durante a suspensão das atividades presenciais. No entanto, mesmo com essa comprovação desde a inicial e um pedido expresso de dilação probatória no curso do processo, o desembargador de primeiro grau julgou o processo improcedente, negando já na sentença o nosso pedido de produção de prova. Nosso pedido de produção de prova foi para que a instituição de ensino apresentasse, excelências, a carga horária, o cronograma que ela efetivamente teria cumprido. Ou seja, o pedido foi apenas para que a instituição apresentasse as atas de frequência e o cronograma que ela afirma que forneceu, né? O cronograma de aulas que ela afirma que forneceu. No entanto, o juiz de primeiro grau, já na sentença, sem sanear o feito, sem distribuir o ônus da prova, simplesmente julgou improcedente o pedido e não falou sobre esse nosso pedido de produção de provas que comprovaria que o serviço contratado não foi efetivamente fornecido. Esse processo ele não comporta julgamento antecipado do mérito, houve pedido de produção de prova expresso, e o nosso pedido é para que haja anulação dessa sentença. Inclusive, esse grupo de alunos, inicialmente, era um grupo bem maior, e que foi dividido, por organização, foi dividido em dois grupos menores. Um dos processos já foi julgado também de forma improcedente pelo mesmo juiz e a apelação foi distribuída para a primeira Câmara e houve a anulação dessa sentença que também cerceou o direito
de defesa necessitou a produção de provas desses alunos. E, dessa mesma forma, esse segundo grupo está acontecendo isso, e o nosso apelo é para que haja a anulação da sentença, para que a gente retorne à instrução, reabra a instrução e a gente consiga provar, através das atas de presença, através dos cronogramas, que a quantidade de carga horária fornecida não foi aquilo que foi contratado. Então, excelências, eu repito inúmeras vezes isso. Isso é uma relação de consumo em que os alunos contrataram uma quantidade de serviço, que essa quantidade não foi fornecida. Simplesmente não foi fornecida. Então, eu não entro nem no mérito de qualidade, porque é subjetivo. Estou falando de um ponto objetivo, quantidade de serviço que não foi fornecida. Inclusive, deveria ser uma preocupação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, porque há uma súmula, a súmula 32, afirma que a cobrança da mensalidade deve ser proporcional à carga horária fornecida, ao serviço efetivamente prestado aos alunos. E não é assim que está sendo avaliado esse caso. Inclusive, esta segunda Câmara teve um julgamento recente da relatoria desembargadora Zeneide, também eu era advogada do caso, em que o processo foi julgado de forma procedente para os alunos. E a ementa diz o seguinte: redução da mensalidade de curso de medicina proporcionalmente à diminuição de carga horária. E a gente teve um resultado favorável, que inclusive foi em quórum estendido, com a presença do desembargador Amaury, se eu não me engano. Então, eu invoco esse precedente, inclusive, para que seja avaliado também nesse processo. Então, o nosso pedido é para que haja anulação da sentença e, em caso não seja esse o entendimento desta corte, que haja, então, a reforma da sentença, porque as provas que estão carreadas aos autos comprovam que, desde a inicial, nós comprovamos que essa quantidade da quantidade de carga horária efetivamente contratada, ela não foi fornecida. Um outro ponto também que o STF elenca como indispensável, imprescindível para que seja avaliado, é a questão dos custos da instituição de ensino. Esses custos, apesar de não estar dentro da nossa esfera de produção de prova, porque não é um documento fácil, nós conseguimos obter a planilha de custo da instituição, e ela comprova que, em 2020, o custo por aluno, o custo anual por aluno, era de R$ 61.750, enquanto que em 2021 esse custo caiu para R$ 47.619. Ou seja, teve uma diminuição de 26% no custo por aluno. Por aluno, excelências. Esse documento está nos autos, também não foi avaliado pelo desembargador, pelo juiz de primeiro grau. E algo assim relevante a se mencionar é o seguinte: a instituição de ensino em contestação, ela apresentou uma suposta planilha que nós comprovamos que era falsa. E essa prova está nos autos. Então, a instituição, no primeiro momento dela, que ela teve para apresentar essa planilha, ela apresentou um documento falso, um documento que se refere ao campus de João Pessoa, que é muito maior do que o campus de Mossoró, que é esse que nós estamos tratando aqui. E, posteriormente, na impugnação à contestação, nós apresentamos a planilha verdadeira, que a própria faculdade apresentou em outro processo. Então, assim, não há, de nenhuma forma, boa-fé da instituição de ensino, enquanto os alunos estão tendo um esforço gigantesco para comprovar uma coisa simples, que eles efetivamente não tiveram um serviço prestado. Efetivamente não tiveram um serviço prestado, a instituição de ensino não age com boa fé. Então, o nosso pedido é pela anulação da sentença ou a reforma do entendimento. Agradeço a disposição de Vossa Excelência. Obrigado, doutora. O voto do relator é pelo desprovimento do apelo. Decisão unânime. O número 7 é a apelação 091 48 43 76, Ariosaldo Belchior Vital e Oi S.A. Relator, desembargador Vigílio. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. O número 8 é o agravo do instrumento 0800 594 46, Flávio Odur Vasconcelos e Marcos Abraão de Souza Bezerra. Relatora, a desembargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. O número 9, a desembargadora Zeneide está retirando de mesa, desembargadora? Número 9, retirado de mesa pela relatora. O número 10...
não está aqui para sustentação oral, porque há uma preliminar suscitada por mim e eu pergunto à desembargadora se ela vota, se manifesta sobre a preliminar que eu suscitei de ilegitimidade do Estado, visto que o autor é servidor do ITEP. No que diz respeito à questão. É o 10º. É o 10º, eu não estou com. O voto de Vossa Excelência não consta aqui. Consta da desembargadora Maria Zeneide, desembargadora Lourdes. Eu coloquei divergindo parcialmente, e acho que o desembargador Virgílio também, suscitando a preliminar, porque na anotação eu suscitei a preliminar de ilegitimidade do Estado em função do servidor ser do ITEP. Ah, preliminar, né, desembargadora? Ok, é bom, é bom. É bom. Ok. Retirado de mesa também. Certo. O número 11 é o agravo do instrumento 0800 165 79. Banco Bradesco Financiamentos S.A., Rosa Maria da Silva. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. O número 12. Excelência, pela ordem. Eu estava tentando conectar aqui, estava com problema no áudio. Consegue me ouvir? Estou ouvindo, sim. Grata, Excelência. Manuela, advogada do Banco Bradesco, do agravo de instrumento, da pauta número 11. Número 11 já votamos, né? Foi isso que eu chamei agora. Ela disse que estava com... O que foi chamado agora? Ah, não. Tá. Vossa Excelência fala pelo Bradesco, então, certo? Isso, Excelência, isso. Meu voto é pelo provimento do agravo, de acordo? De acordo. Ok, processo julgado à unanimidade. Obrigada, bom dia. Bom dia. O número 12, agravo de instrumento 080 21 64 67. Unimed, Sociedade Cooperativa Médica, Trabalho Médico e Pedro Fernandes da Silva e outros. Sou o relator. Bom dia. Bom dia. Vossa Eu Excelência falo fala pela Unimed. Pela Unimed. Tem até 15 minutos. Obrigada. Doutora. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar Vossas Excelências na pessoa do presidente da Socolém da Câmara, também o ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados e os serventuários dessa casa. Excelências, o presente agravo de instrumento ele tem como objeto uma decisão proferida em sede de tutela antecipada, em que o magistrado ele ordenou à Unimed que se abstivesse de fazer a transição do beneficiário da rede particular para a rede credenciada, haja vista que ele realiza todos os seus tratamentos em clínicas particulares. Inicialmente, é importante esclarecer que essas terapias realizadas pelo menor, elas foram deferidas em um processo anterior, ajuizado em 2017, e nesse processo, que já transitou em julgado, além de não haver nenhuma determinação de clínicas ou profissionais específicos para atuar com a criança, tem um reforço no acórdão do agravo de instrumento em que ele diz que a Unimed Natal ela deve fornecer profissionais capacitados nos métodos que vão ser utilizados pelo paciente. E, nesse sentido, ele não exclui a rede credenciada da Unimed, que tem essa capacidade. Infelizmente, essa nova discussão nos autos é uma tentativa de rediscutir o mérito da ação passada e de violar a coisa julgada, né? Uma vez que o direito ele já foi alcançado, ele não está sendo negado e as terapias estão sendo prestadas normalmente. O que está acontecendo é apenas o redesenho, né, dentro dos limites da coisa julgada, do contrato e da lei, considerando que não apenas o interesse da Unimed, mas também a salutar transição do menor para a rede credenciada. O fato é que a conduta da Unimed ela não ofende a coisa julgada e ela oferece todo o suporte necessário para a transição tranquila
e que possibilite o sucesso na adaptação. Essa transição ela ocorre de forma gradual, com a participação dos profissionais que já atuam com o segurado e dos profissionais que passarão a atuar, de modo que seja uma transição equilibrada e respeitosa. No mais, é importante ressaltar que a Unimed ela possui, sim, uma rede credenciada, apta e capaz de atender os beneficiários, bem como foi implementado no ano de 2022 o Núcleo de Terapias Especiais, que faz, junto com uma equipe técnica de médicos e psicólogos, o acolhimento das famílias e para que a Unimed, né, consiga garantir o melhor atendimento e a melhoria dos serviços, sempre que possível. E eu gostaria de dar um ênfase ao fato de que os tratamentos, né, as terapias, elas não estão sendo negadas, e o que a gente está enfrentando no momento é a predileção pessoal pelos profissionais não credenciados, mas essa postura ela foge gravemente do contorno obrigacional estabelecido no contrato e também no processo transitado em julgado. E é preciso compreender que esse período de transição ele é de total respeito ao beneficiário, visando uma transição saudável e que favoreça os novos vínculos que serão criados. E apesar da delicadeza dos transtornos gerais de desenvolvimento, não é possível blindar todos os beneficiários de mudanças imprevisíveis. Essas mudanças elas fazem parte da vida. Mas nós podemos, como a Unimed já vem fazendo, prepará-los da melhor maneira possível para receber essa mudança. Por fim, eu venho requerer o julgamento desta demanda para dar provimento ao agravo interposto, de modo que a Unimed não seja obrigada a custear apenas a rede privada e que ela consiga transferir o paciente para a rede credenciada, tendo em vista o próprio sentido do plano de saúde e a responsabilidade com que vem fazendo essa transição. Obrigada pela atenção. Obrigado. Presidente, apenas para uma informação, esse tratamento já foi realizado ou não? Está em curso. Não O tratamento ele é realizado normalmente. Não, com essa parte já foi oferecido. É Ele já fez esse tratamento? Ele está em tratamento. O que a Unimed pretende é que o tratamento continue na rede credenciada. Seja transferido para a rede credenciada. Mas o tratamento iniciou na rede particular. Uhum. Eu vou chamar na rede particular, na clínica não credenciada, fica melhor assim. Na clínica não credenciada, e a Unimed pretende transferir para a clínica credenciada. Ok. Uhum. Ok. Doutor Bruno. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador Ibanez, ora relator dos trabalhos, a quem eu cumprimento os demais desembargadores aqui presentes, ilustre representante do Ministério Público, demais serventuários de justiça, meus nobres colegas advogados. Desembargador Vigílio, a título de esclarecimento, como vai ficar plenamente demonstrado, espero eu, na minha sustentação oral, e antes de adentrar ao mérito do agravo, eu, inclusive após um julgamento que nós tivemos, acho que semana passada ou retrasada, que Vossa Excelência, ao proferir o seu voto, fez menção a uma fala da juíza convocada Marta Daniele e, em um determinado momento, Vossa Excelência disse que, inclusive, o doutor Bruno não fez nenhuma contraposição. E, naquele momento, eu tinha até pedido a palavra e o desembargador Ibanez, não é que ele me negou, que ele muito gentilmente disse, não, a gente discute aqui e fica para outro momento. Então, num momento de reflexão, eu tive ainda mais a certeza que eu não posso abrir mão sequer de 1 minuto da minha fala nesta tribuna para discutir processos relacionados ao autismo. Naquele mesmo dia, quando eu ia saindo aqui, um policial militar que fazia a guarda do prédio, desembargadora Maria Zeneide, me puxou pelo braço e disse, doutor Bruno, o senhor merece a minha continência. E aquilo me tocou de uma forma tão profunda, porque para todos, acho que acredito que todos aqui sabem, uma continência para um militar é o mais alto grau de respeitabilidade que eles têm uns com os outros. E aquilo me deixou feliz e ainda mais tendo ainda mais certeza que estou no caminho certo. Outro ponto, desembargador Vigílio e desembargador Maria de Lourdes, que me levou à reflexão
foi exatamente um episódio que ocorreu, que acredito que todos os senhores viram, de um desembargador no Tribunal de Justiça do Maranhão, que, ao apreciar um pedido de redução de carga horária de teletrabalho de um magistrado, fez um infeliz, vamos chamar assim, comentário, que o candidato a um concurso de magistratura devia ser investigado, por ele quis dizer dessa forma, se o filho tinha, aspas, um problema. E isso, o desembargador estava diante de um juiz de direito. Não foi uma, duas, nem três famílias que vieram falar comigo e dizer: doutor Bruno, imagine se fosse esse desembargador estivesse julgando o meu caso. Logo eu, Maria das Tantas, uma simples empregada doméstica, ou logo eu, Francisco das Tantas, um simples gari, ou garçom, ou médico, porque profissão nenhuma se desmerece. Mas a gente precisa refletir. Adentrando ao mérito. Esta criança ajuizou uma ação de obrigação de fazer no ano de 2017, visando que o plano de saúde autorizasse e custeasse o seu tratamento para o seu diagnóstico do autismo. O processo foi julgado procedente. O acórdão negou o provimento à apelação da Unimed. E aí me leva primeiro a uma preliminar que a Unimed suscitou neste agravo de instrumento de coisa julgada. Só que naquele processo, naquela obrigação de fazer, desembargadora Maria Zeneide, desembargadora Maria de Lourdes, não se discutia o profissional, se discutia apenas o direito da criança de ter o tratamento. 2017. A Unimed encaminhou esta criança para fazer um tratamento na Clínica Elo Desenvolvimento Infantil e Clínica Focus, 2017. Não houve nenhum pedido do pai ou da mãe para que fosse direcionado à Clínica A, à Clínica B ou à Clínica C. Foi um direcionamento por parte da Unimed, deixo muito claro, porque nas razões a minha colega advogada esqueceu de dizer isso aqui, que foi a Unimed que mandou para lá em 2017. Nós estamos em 2023, 6 anos após de uma criança fazendo o tratamento, com a mesma equipe profissional, multidisciplinar, vem o plano de saúde e diz: você a partir de agora vai para a rede credenciada. 6 anos. E aí é onde gira o cerne da questão, que onde foi preciso se ajuizar uma obrigação de fazer. Porque todos os relatórios profissionais inseridos nos autos dão conta que a criança corre sério risco de regressão de quadro caso haja mudança de profissional. E aí eu reitero, porque não custa falar. Não se trata de predileção dos pais do agravado, mas sim foi uma decisão do plano de saúde desde 2017 em direcionar ele para determinada clínica. E aí, mais uma vez, como já se tornou uma praxe da Unimed Natal de interferir de forma direta nos tratamentos dos autistas, seja interferindo na carga horária, seja falando de profissional. Aí a agravante na sua fala diz: mas o autista ele tem que ser preparado para a mudança. A preparação que eles fizeram foi encaminhar um e-mail e dizer: olha, a partir de amanhã você tem que ir para a clínica, está aqui a lista de clínica. Você chega nas clínicas credenciadas, não tem vaga, não tem absolutamente nada, pelo simples prazer de interferir no tratamento. E aí, eu invoco, inclusive, um parecer ofertado pelo procurador Arli em outro processo, que de forma muito inteligente expôs as razões para manutenção da decisão em processo análogo, invocando o artigo 17 da Lei 9656 em seu parágrafo 1º, que fala que quando um paciente estiver em internação hospitalar e caso haja mudança de prestador, deve o plano de saúde custear o tratamento no prestador atual sem mudança. E aí a gente deve aplicar também por analogia, porque essa criança, fazendo o tratamento multidisciplinar,
ela só não está dita, aspas, como internada porque ela não está dentro de um hospital. Mas é um tratamento que é diário, contínuo e por prazo indeterminado. E qualquer busca, senhores julgadores, simples, no Google, que se coloque o autismo e o vínculo terapêutico, darão a vossas excelências o fundamento suficiente para manter a decisão do juízo de primeiro grau, que foi a decisão onde o juiz, ao conhecer as provas dos autos, entendeu que essa arbitrariedade da Unimed não podia acontecer. E aí eu invoco a vossas excelências, que essa decisão seja mantida para que a gente possa instruir o feito de forma adequada, para que nós possamos invocar os profissionais para depor em audiência de instrução, para que se fale sobre vínculo terapêutico, para que se fale sobre o risco dessa criança regredir, porque nós estamos tratando de demanda de saúde e o interesse do menor deve prevalecer. E nisso eu me apego, inclusive, a um tópico da agravante de litigância de má-fé. Litigância de má-fé tem aqueles que usam o judiciário para os interesses próprios, produzindo prova falsa, que eu não estou dizendo que é o caso dos autos, botando testemunha para mentir em audiência. Isso sim é litigância de má-fé. Rescindindo contrato de autista de forma unilateral. Isso é litigância de má-fé. Vim para essa tribuna, para essa sagrada tribuna, ler sustentação oral é muito simples, porque papel aguenta tudo, já dizia Vicente Cerejo. Mas falar a realidade dessas crianças, aí sim é um desafio que eu invoco e continuarei aqui, dia após dia, sessão após sessão. Portanto, eu pugno, senhor relator e demais desembargadores, pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento, na remota hipótese de acolhimento de alguma das teses da Unimed, que seja dado apenas provimento parcial, para conhecer, prover, mantendo a criança com os profissionais que a acompanham, limitando o custeio ao valor da tabela. Só que esse pedido alternativo eu só faço por desencargo de consciência, porque diferente de muitos outros casos que às vezes nós trazemos aqui, esse aqui é muito específico, de 2017, uma mudança sem justificativa e em desencontro a tudo que diz os profissionais médicos. É isso que eu espero e nesses termos eu peço deferimento. Muito obrigado. Obrigado. Desembargadora Lourdes, desembargador Vigílio, que fazem parte da turma desse julgamento, o meu voto, posto e com o qual Vossas Excelências até agora concordam, é pelo provimento do agravo. Mas eu gostaria de propor fazermos uma alteração nesse voto para acolher o pedido alternativo do Dr. Bruno, da parte agravada, para deferir o tratamento em clínica não credenciada, pagando o preço de tabela, que será a mesma coisa para a Unimed e em termos de custo. Mas minha preocupação não é o custo, é dar ao agravante a opção de escolher. Se quiser fazer o tratamento na rede credenciada, a decisão está posta. Se quiser continuar na rede não credenciada, e houver diferença de preço de tabela, será custeado pelo próprio agravante. Vossa Excelência concordarem, eu altero meu voto para dar provimento parcial. Desembargador Vigílio também. Também, senhor presidente. Então fica proclamado assim, eu vou fazer o ajuste do voto, então ele não será publicado imediatamente, que eu preciso fazer o ajuste. Mas a proclamação já fica feita, doutor Bruno, pelo provimento parcial apenas. Desembargador, o número 26 também eu tenho sustentação, só que é de doutora Maria de Lourdes. Esse processo foi sentenciado, então eu estou adiantando que vou dispensar a sustentação. Caso ela entenda pela perda do objeto para uma análise melhor, já estou adiantando. Foi sentenciado. Se for julgar, eu não vou fazer. E agradeço a atenção. Até porque já prevalecerá o posto na sentença. Obrigado a o todos. 26? É o 26. É o 26. O 26. Apivida e Adam. Tá. Obrigado. Ok. Ada Nicolas Sobreira Costa.
Continuando o número 13, agravo de instrumentos 080, 21, 82, 88. Unimed, Unimed Sociedade Cooperativa Médica, Renato Vilami da Silva Costa. Bom dia, Excelência. É o 13, né, Gabriel É o 13. Malfatti, representando a Unimed Natal, agravante. Esse eu afirmo suspeição. Esse é o desembargador Vigílio alegou suspeição, então a turma será formada por mim, desembargadora Lourdes e desembargadora Zeneide. Doutor Renato. Bom dia. Eu represento o agravado, então eu dou a palavra ao agravante. O agravante começa. Isso. Quem fala pela Unimed? Bom dia, Excelência. Você consegue me ouvir? Consigo. Tem a palavra por até 15 minutos, doutor. Muito obrigado. Senhores desembargadores, colegas advogados, demais presentes, muito bom dia. O presente processo trata-se de agravo de instrumento interposto pela Unimed Natal contra a decisão do juízo de primeiro piso que fixou a multa por suposto descumprimento da decisão liminar no valor de R$ 22.500. Primeiramente, nobres desembargadores, cumpre ressaltar que o agravado intentou com a ação, requerendo que a agravante fosse compelida a incluir o seu nome no quadro de médicos cooperados, na especialidade de ortopedia e traumatologia, mediante autorização de depósito judicial na cota de R$ 36 mil. Contudo, o juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, sendo essa deferida somente em sede de agravo de instrumento, desde que o autor realizasse o pagamento da cota de R$ 80 mil. Diante disso, mediante a intimação, a Unimed Natal tomou conhecimento da decisão e realizou o ingresso do autor na especialidade de ortopedia e traumatologia, conforme comando judicial do próprio agravo de instrumento. Porém, Excelências, após a demonstração do cumprimento efetivo da decisão liminar, o autor, ora agravado, apresentou uma manifestação no sentido de que, apesar da determinação judicial ter entendido pela sua inclusão na subespecialidade de cirurgia de mão, a Unimed não havia promovido essa inclusão. Por outro lado, é importantíssimo informar alguns pontos quanto à efetividade do ingresso médico aos quadros da cooperativa agravante. Primeiramente, no ato do juizamento da ação, em 5 de novembro de 2020, o autor não comprovou a sua especialidade em cirurgia de mão. Verifica-se que somente um ano após o ajuizamento da ação, o médico juntou aos autos os certificados de outra especialidade. Além disso, somente após o recebimento do agravo de instrumento da parte autora, mais precisamente em 7 de fevereiro de 2022, o autor peticionou o certificado da residência da especialidade de cirurgia de mão. Ocorre, Excelências, que mesmo após a agravada ter apresentado todos os documentos que comprovam o efetivo cumprimento da decisão liminar, o juiz de piso, de maneira equivocada, entendeu que a agravante teria descumprido a liminar e determinando a aplicação da multa no valor de R$ 22.500. Outro sim, apesar de ele constar como médico cooperado da Unimed Natal nas especialidades de ortopedia, traumatologia e cirurgia de mão, a decisão liminar determinou o ingresso do mesmo somente na ortopedia e traumatologia, como tem bem descrito nas decisões. É importante ressaltar, além disso, que no momento do ajuizamento da ação, ele não comprovou em nenhum momento a sua especialidade em cirurgia de mão, tendo comprovado somente e requerido o pedido em especialidade de ortopedia e traumatologia. Essa informação da especialidade que foi acrescentada só foi trazida aos autos depois de um ano após o deferimento da liminar. Além de tudo isso, após o peticionamento do agravado, chamando o feito à ordem, o próprio juízo de piso se refere à especialidade do autor como sendo ortopedia e traumatologia. Na petição apresentada pelo autor, note-se que aduz falsas verdades, requerendo indevidamente a aplicação de litigância de má-fé em face da operadora de saúde, sob o argumento de que não foi incluído no guia médico.
Excelências, é importantíssimo trazer nessa sustentação oral que o agravado, ora médico da cooperativa, encontra-se credenciado, encontra-se inserido nos guias médicos, tanto na busca como ortopedia e traumatologia, quanto por cirurgia de mão, onde os beneficiários podem fazer as buscas, até mesmo em uma simples busca no site da Unimed Natal, e consegue comprovar exatamente isso e agendar o seu procedimento. Além de tudo isso abordado, e para finalizar, convém destacar que em nenhum momento o juiz de piso intimou pessoalmente a Unimed Natal para que se manifestasse a respeito da fixação da multa. A inclusão do médico, ela é realizada pela Unimed Natal. Então, todas as fases, todos os quesitos para cumprimento de uma obrigação de fazer, qual seja a efetividade do médico nos quadros de médicos cooperados, devem ser direcionadas à Unimed Natal para que essa possa proceder com a decisão. E essa cobrança que está sendo feita da multa aplicada pelo suposto descumprimento liminar, não ocorreu nenhuma intimação pela Unimed Natal. Mesmo sabendo que a Unimed tenha realizado todos os trâmites dentro dos prazos, incluindo o médico, Dr. Renato William, dentro dos seus quadros de cooperativos de ortopedia, traumatologia e cirurgia de mão. Então, por isso que nós reiteramos os termos do agravo de instrumento, pedindo a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos e sem nenhum requisito para necessário que seja a sua modificação. Agradeço e encerro a minha fala. Obrigado, doutor. Muito doutor Renato, bom dia. Muito bom dia, desembargador Ibanez, desembargador Vigílio, desembargador Maria de Lourdes, desembargador Zeneide, servidores, procurador, colegas advogados e todos que nos assistem agora pela internet. Desembargador, eu estava aqui assistindo a sustentação oral da Unimed no caso passado, que eu também tenho várias ações também em defesa dos autistas, e eu estava assistindo agora do colega advogado, e a impressão que eu tenho é que realmente é como o doutor Bruno falou. Eu acho que eles fazem um roteiro escrito assim para o advogado fazer a sustentação e dizer assim, ó, tá aqui, ó, o roteiro é esse, o processo é esse, vocês vão lá e sustentam. Porque o que o advogado está dizendo claramente é de um advogado que não atuou no processo. O processo tem várias coisas que não são de acordo com o que ele está dizendo e parece que ele fala isso de uma forma tão natural que a impressão que eu vejo é que ele não participou. Simplesmente ele não participou. Vamos lá. O que nós temos aqui é um caso onde um médico, naquelas diversas ações que a gente tem de ingresso, inclusive nós tivemos agora um IRDR que fixou a tese pelo direito dos médicos de ingressarem na cooperativa, é um direito de qualquer profissional, está previsto na Lei 5764, artigo 4º, inciso 1º e artigo 29, que é o livre ingresso, né, de qualquer profissional entrar numa cooperativa de trabalho. Aí, nesse caso, o médico entrou com ação em 2020, final de 2020, para ortopedia, e ele era residente, estava terminando a residência em cirurgia de mão, que é uma especialidade que a própria cooperativa queria que ele entrasse, porque há uma demanda muito grande por cirurgia de mão. Cirurgia de mão não é uma subespecialidade, é uma especialidade. E aí, quando ele terminou, quando ele concluiu a especialidade, aí o médico traz isso como se fosse uma má-fé nossa. Não, ele estava concluindo a especialidade dele de cirurgia de mão. Quando ele concluiu a especialidade dele de cirurgia de mão, nós fizemos um pedido incidental no processo para que ele tivesse o nome dele incluído no rol de cooperados como cirurgião de mão. Porque o cidadão que vai buscar por um médico no plano de saúde, ele entra lá no sistema da Unimed ou em qualquer outro plano, e ele vai procurar quem são os médicos credenciados que podem fazer a cirurgia nele. Então a gente pediu isso. Isso foi em fevereiro de 2022. Quando a gente pediu isso,
a gente não teve o cumprimento, a juíza determinou essa inclusão, nós peticionamos de novo, a juíza mandou cumprir, peticionamos de novo várias vezes, e somente deixa eu ver aqui quando foi, acho que foi somente em setembro de 2022, ou seja, desde janeiro que a gente vinha pedindo, setembro de 22, a juíza disse assim, fixo R$1.000 por dia para cada dia que não der cumprimento. Quando ela fixou a multa, que a Unimed veio dizer que tinha cumprido, ela reduziu de R$1.000 para R$500 por dia. Ela mesma fez essa redução. Ela tinha arbitrado R$1.000 por dia e ela mesma fixou em R$500 por dia. Ela fez a redução. Ok. E aí, a Unimed, nos autos, ela comprova isso. Ela tem aqui no próprio agravo de instrumento, eu vou ler, ela diz assim, a Unimed Natal tomou ciência do comando exarado, expediu memorando cientificando todos os setores com o dever de inclusão do médico na cooperativa no dia 15 de fevereiro de 2022. Petição de ID 78650267 e outros 3 IDs aqui comprovam, dizia ela, né, no agravo, que cumpriu com ônus nos termos da decisão do juiz de primeiro grau. Ou seja, quando ela traz o agravo, ela está dizendo que cumpriu com a liminar na época, mas só que ela está falando da liminar de ortopedia e não de cirurgia de mão. Ela quer dizer que cumpriu, mas ela não cumpriu. Então a juíza disse, não, vocês não cumpriram, eu vou arbitrar aqui a multa porque vocês não cumpriram. Ok. Então, quando ela agrava, ela traz esses argumentos dizendo que cumpriu, o que não é verdade. A gente faz as contrarrazões mostrando que ela não cumpriu. Ok. E aí o desembargador Ibanez, no voto monocrático, faz esse relatório. E quando ele vai julgar, ele traz um posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu, né, é a súmula 410 do STJ. Essa súmula veio logo depois da instauração do Código de Processo Civil de 2015, que ela falava da necessidade de intimação pessoal do devedor, né, na constituição de cobrança de multa por descumprimento. Vamos lá. A doutrina, primeiro vamos falar da doutrina com relação a isso. A doutrina é unânime, no sentido de que esse posicionamento de manter a exigência do Código de Processo Civil de 73, ele é anacrônico, né? Ele não deve ser mantido. Então, Marcos Vinícius Rios, o processualista, ele fala que diante do artigo 513, parágrafo 2º, inciso 1º do Código de Processo Civil, surgiu importante controvérsia a respeito da manutenção da necessidade de intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação, tendo forte corrente doutrinária sustentado o overruling da súmula 410. Misael Montenegro Filho, ele fala o seguinte: o Código de Processo Civil de 2015 pôs uma pá de cal na discussão através da norma em comentário. A regra é de que o devedor seja intimado através do seu advogado, o que valoriza os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, só se justificando a sua intimação pessoal quando for pobre na forma da lei, desde que representado por defensor público, quando não tiver advogado constituído nos autos, e por edital, quando houver sido citado desta forma na fase de conhecimento, não participando do processo, caracterizando a sua revelia. Então, assim, o desembargador Ibanez entendeu, pela manutenção do posicionamento do STJ, trouxe acho que 2 julgados desse tribunal, entendendo que não poderia ser aplicada a multa pelo fato de não ter tido a intimação pessoal. Veja bem, esse posicionamento de 2015, né, 16, né, do STJ, mantendo a previsão do CPC de 2015, do CPC de 73, eu entendo um pouco que merece de reforma, merece revisão, porque a gente está falando hoje de sistemas de intimação que são muito mais eficientes do que antigamente. O escritório da Unimed, eu tenho certeza absoluta, o escritório da Unimed, que defende a Unimed, tem um sistema
de intimação automático, onde o advogado consegue ver a decisão assim que ela é colocada no sistema. Assim que vai para o PJE. Não é intimação, não. O sistema avisa ao escritório assim que a decisão sobe. Aí ele passa mais 10 dias para ter aquela intimação automática para começar até o prazo. E a Unimed, nesse caso aqui, ela não discute isso. Ela não discute a questão da intimação. A Unimed, ela traz uma comprovação, na verdade, de que já sabia, de que tinha memorandos internos mandando cumprir a primeira decisão e ela não reconhece que ela não cumpriu com a segunda decisão. Então, é preciso que a gente reveja isso, né? Que Vossas Excelências revejam isso, porque o que a gente está vendo aqui é a Unimed confessando que sabia, a Unimed dizendo que cumpriu, mas não cumpriu. A decisão partiu, inclusive, quando teve o agravo do desembargador Ibanez, mandando cumprir naquela época. E ela reiteradamente não cumpriu. Aí quando a juiz arbitra a multa, ela fala que já tinha cumprido. Não é verdade. Isso não é verdade. Então, eu peço a Vossas Excelências que revejam esse posicionamento de entender que era necessária a intimação pessoal, porque nenhum juiz faz isso. O juiz, ele manda intimar o advogado. O sistema é eletrônico, PJE. Quando o juiz manda a Unimed cumprir alguma coisa, ele não vai mandar uma intimação pessoal para a Unimed. Ele manda intimação para o advogado. E, como eu falei, o advogado já sabe assim que a decisão sobe para o sistema. Então, eu penso que isso causaria um benefício muito grande para a empresa, fazer essa derrubada dessa multa. A gente vê inúmeros casos onde os planos de saúde não cumprem com as suas liminares, né? Então, eu penso que manter esse posicionamento torna muito fácil para os planos não cumprirem. A gente está com um caso agora na 17ª contra a Apivida, de um imunobiológico que faz mais de um mês que a Apivida não cumpre, né? E a gente lutando para que a gente tenha a aplicação de multa para poder forçar o plano a dar cumprimento da decisão judicial. E o que eu tive notícia agora pela manhã, não tive nem como ver o teor, eu tive notícia de que esse processo foi sentenciado. Então, assim, primeiro, eu peço a reforma, né, do julgamento e, se for o caso de ter tido realmente a sentença, que seja, então, não seja dado conhecimento, já que a decisão de sentença é cognição exauriente, deve prevalecer da cognição de urgência. Esses são os meus pedidos, por isso, muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Meu voto é pelo provimento do recurso e a decisão fica a unanimidade. Recurso agravo provido. O desembargador João Rebouças está na sessão conosco de forma virtual e nós temos 2 processos que dependem da presença do desembargador João para julgamento. O número 15. O número 15 é o agravo de instrumento 081 38 78 58. Jane Carlina Saraiva e Ferreira de Souza e Expedito Ferreira de Souza. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia, Excelência. Isabela. Isabela. Senhor presidente, é bom registrar que nesse processo eu afirmei suspeição, inclusive foi redistribuição. Os autos vieram desembargador Vigílio alegou suspeição. E foi redistribuído para Vossa Excelência. É o número 15. Número 15. Ok. A desembargadora Zeneide também. A desembargadora Zeneide funciona neste processo, número 15. Há uma decisão arguindo suspeição da desembargadora no processo. Zeneide. E da desembargadora Maria de Lourdes há em um outro processo conexo. Nós vamos julgar só este, tá certo? Então vamos falar deste. Tá. Então por isso a convocação do desembargador João Rebouças para funcionar neste processo. O desembargador João está na sala, desembargador. Desembargador Rebouças, o microfone está desligado. Bom dia a todos, presidente.
Eu já examinei o processo 15, é um agravo interno, não é isso? É. Estou acompanhando o relator, viu? Não tem divergência. Haverá sustentação oral. A advogada está aqui, desembargador. Mesmo no agravo interno? Sim. Presidente, salvo engano, no interno não tem sustentação, não. É o antigo agravinho. Mas não houve uma alteração, desembargador? No nosso regimento? No não, Código na Processo... lei. Na lei no não, Código de Processo. O Código de Processo Civil positivou, porque não era previsto no Código de 73, no Código Buzaide. E o Código de 15 introduziu ele como norma expressa, que antes era previsto apenas no regimento interno. Mas eu não sei, Vossa Excelência está dizendo, houve uma alteração posterior que admitiu. No CPC já vinha assim, CPC, sim, prevendo a sustentação oral, então tá, muito bem. Não é apenas um... Então não vamos ter quórum, porque a desembargadora Lourdes também alegou suspeição neste processo. Então só temos eu e o desembargador Rebouças. Não há quórum para julgar. Obrigada. Ok. Desembargador Rebouças, precisamos da presença de Vossa Excelência também no número 27. Isso. Número 27. Apelação 013 56 41 71. Mônica Maria Rufino de Sá e outros. De relatoria da desembargadora Lourdes. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Eu farei sustentação oral em favor dos apelantes. Tem até 15 minutos, doutor. Perfeito. Bom dia a todos. Eu gostaria, primeiramente, de saudar o desembargador presidente, desembargadora relatora dessa apelação, a doutora Maria Lourdes Azevedo, os demais membros desta ilustre Câmara Civil, segunda Câmara Civil, também o desembargador convidado, e os ilustres colegas advogados que estão acompanhando essa sessão. Esse caso, a respeito do qual eu venho apresentar defesa oralmente nessa ocasião, ele possui uma complexidade baixa. Se trata de uma ação por indenização por danos morais. Casos dessa natureza, em regra, a meu sentir pelo menos, eles não demandam o esmero de uma sustentação oral. Ocorre que esse caso, este processo aqui em específico, ele já veio a ser julgado por esta segunda Câmara Civil, só que por ocasião do julgamento não houve intimação dos advogados para apresentarem sustentação oral. E no primeiro julgamento que este recurso de apelação teve, ele foi desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau, que afastava o direito à indenização por danos morais. E é em razão disso, e principalmente por entender que está havendo um equívoco no julgamento dessa causa, que eu venho apresentar a sustentação oral. E vale salientar que, evidentemente, após esse julgamento, foi arguida por parte da defesa técnica a nulidade da sessão de julgamento por ausência da intimação dos advogados, evidentemente por cerceamento de defesa. Então, é por isso que esse processo ele retorna a essa segunda Câmara Civil para novo julgamento. Já começou, né? Eu vou aqui fazer uma breve leitura da situação do processo antes de adentrar num tema que é central e que entendo eu, na qualidade de defensor, que será o suficiente para o provimento dessa apelação. Então, é o seguinte, esse processo, ele se trata objetivamente de um caso em que os apelantes, que são um casal, eles compraram passagens aéreas pela empresa Gol Linhas Aéreas, para viajarem ao Rio de Janeiro, onde eles pretendiam gozar férias com seus familiares que residiam naquele estado. Porém, no local de embarque, eles foram barrados, foram impedidos de adentrar no avião, sob a alegação de que os tickets aéreos que eles haviam comprado haviam sido cancelados. E esse cancelamento não tinha sido previamente avisado aos apelantes. E assim, é lógico que esse simples fato dos apelantes terem sido impedidos de adentrar na aeronave, de frente aos demais passageiros que estavam aguardando os seus respectivos embarques, já seria uma situação
constrangedor o suficiente para extrapolar o mero sabor do cotidiano, né? Contudo, agravou essa situação, agravou esse caso, o fato de que os apelantes, eles haviam se planejado para fazer essa viagem ao estado do Rio de Janeiro. Ambos tiraram férias de seus empregos, isso está comprovado nos autos, né, pelos pedidos de férias, né? E apesar de eles residirem aqui em Natal, eles viajaram até Recife, Pernambuco, né, para pegar o avião de lá, porque a passagem era mais barata. Então, fez parte desse planejamento também, né, a compra de uma passagem de forma antecipada e mais barata, evidentemente, e eles foram sair de Pernambuco, onde eles também pegariam o sogro deles e levariam ao Rio de Janeiro. Então, sendo assim, excelências, é de se perceber que o cancelamento da passagem, neste caso, sem um aviso prévio, evidentemente, ele não só importou no constrangimento das partes de não entrarem no avião, ali no momento final, no momento do embarque, né? Mas ele também foi uma ilegalidade que acabou por prejudicar as férias das partes, que haviam sido planejadas e foram efetivamente frustradas, né? Porque na ocasião em que eles não conseguiram embarcar, as passagens estavam muito mais caras e eles não tiveram condição financeira de adquirir um ticket novo. Então houve ali a frustração das férias das partes, que havia sido planejada com antecedência, né? E houve ali também o dano moral de terem sido barrados ali no momento do embarque, né? Dito isto, o grande cerne da questão está aqui na responsabilidade dos réus, no caso, Gol Linhas Aéreas, Hipercard e o programa de milhagens Smiles, né? Por quê? Porque a sentença de primeiro grau entendeu que não houve falha na prestação do serviço. Segundo o juiz de primeiro grau, não houve falha na prestação do serviço. Falha na prestação do serviço que, repita-se, né, consiste no fato de que a passagem foi comprada, houve a confirmação do pagamento, houve a confirmação de que o ticket seria liberado para as partes, e sem que as partes tivessem sido avisadas, sem que os apelantes tivessem sido avisados, né, essa passagem foi cancelada. Eles só vieram a descobrir isso no momento do embarque. E isso, evidentemente, deveria ter sido avisado pelas empresas, né, envolvidas nessa relação de consumo, né? Então, mas aí, o que é que aconteceu? O juiz de primeiro grau afirmou que a empresa Gol Linhas Aéreas, segundo o juiz de primeiro grau, a Gol Linhas Aéreas teria avisado os apelantes com antecedência de forma clara que as passagens haviam sido canceladas por falta de pagamento, porque o programa de milhagens Smiles não teria repassado as milhas para a referida companhia aérea, né? E no nosso sentido, no sentido da defesa técnica dos apelantes, o equívoco está justamente nesse ponto, porque os apelantes eles não receberam e-mail de cancelamento, muito menos algum aviso claro e antecipado que esses tickets eles haviam sido cancelados. Pelo contrário, né, a Gol Linhas Aéreas ela mandou e-mail confirmando a emissão e até mesmo o pagamento dessas passagens. Então, todas as provas que constam nos autos, eles demonstram que, de fato, não houve um aviso, né, desse cancelamento. Se houve um cancelamento, esse cancelamento foi feito internamente entre as empresas, só que eles se esqueceram de avisar os apelantes. E aqui é que está o absurdo da situação. Né? Evidentemente, se essas passagens, ao serem canceladas, né, os apelantes tivessem um conhecimento desse cancelamento, eles poderiam, já na época que compraram a primeira passagem, simplesmente refazer a compra, né? Mas, na medida que a empresa deixa de avisar, né, qualquer uma delas na relação do consumo, a empresa o cartão de crédito, né, no qual foi feito o pagamento em pecúnia, né, seja o programa de milhagens, a Smiles, que fez uma parte do pagamento através de milhas, ou a própria Gol Linhas Aéreas, que é quem iria prestar o serviço de fato, o serviço de transporte aéreo. Então, qualquer uma dessas empresas, elas poderiam ter entrado em contato via e-mail, de forma clara, ou via telefone, e avisado do cancelamento da passagem. Mas não o fizeram, e isso causou prejuízo de ordem moral pelas partes não terem conseguido embarcar no avião, né? E também por terem perdido ali a situação de gozar ali as suas férias, né? Então, é importante frisar, né, nessa sustentação oral, né, as provas que estão nos autos, indicando aqui as páginas, porque esse processo é um processo físico que posteriormente foi digitalizado para o PJE,
Então é importante aqui indicar quais são as páginas que fazem com que os apelantes tenham a convicção absoluta de que o seu apelo merece ser provido. Segundo o juiz de primeiro grau, o e-mail que constaria expressamente dizendo que houve o cancelamento, né, dessa passagem, ela estaria aí, poderia ser vista na página 60 dos autos. Repito, numeração da época em que o processo era físico, né? Porém, excelências, está equivocada a sentença quando diz que a Gol de Linhas Aéreas avisou, né, desse bilhete de forma clara. Porque, vejam, na folha 52 dos autos, né, consta justamente um e-mail confirmando o bilhete de passagem. Então, essa confirmação ela foi gerada logo após a compra, né? Nessa confirmação, foi informado que a situação da passagem estava confirmado, como está escrito no e-mail, né, confirmado, e que a situação de pagamento naquela ocasião, né, estava aguardando a confirmação do pagamento. E aí, nesse e-mail, né, da folha 52, na parte de baixo, ele conseguindo a seguinte informação: a confirmação de pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Então, ao comprar a passagem, foi enviado um e-mail dizendo que a passagem estava confirmada, mas estava aguardando a confirmação do pagamento. E que, por sua vez, seria a confirmação do pagamento que seria a garantia da emissão, né, dessa passagem, né? Acontece que a empresa Gol Linhas Aéreas manda um novo e-mail, dessa vez com o título Confirmação de Compra / localizador, né? Isso consta lá na folha 58 dos autos, né? E aí o que acontece? O primeiro apelante, o senhor Saulo, que foi a parte que foi responsável pela compra, ele, ao abrir o e-mail, se deparou em letras garrafais com localizador, né, seguido da orientação de que o mesmo era usado para confirmar sua presença no voo, né? E, além disso, ironicamente, né, na sequência desse e-mail, né, que foi juntado ao processo em mais de uma folha, isso na folha 59, o e-mail desejava ainda uma excelente viagem aos apelantes, né? E na parte final desse e-mail, essa parte final que consta na folha 60 dos autos, né, o requerente constatou a informação de confirmação do pagamento. Então, é aqui que consta o absurdo da situação. Os e-mails enviados pela Gol Linhas Aéreas, o e-mail afirma, né, que a única garantia de sua passagem vai ser efetivamente emitida, é a confirmação do pagamento. E na folha 60, no e-mail de folha 60, há lá a confirmação do pagamento. Se posteriormente, vejam bem, a este e-mail houve um cancelamento da passagem, seria obrigação, repito, das empresas, né, de forma efetiva, via ligação, via e-mail. E nesse caso seria inclusive aconselhável, né, que se ligasse para a parte, né, fosse feita uma ligação, que se tivesse esse cuidado, né, de avisar de forma clara que essa passagem não foi comprada, né? A própria empresa de milhas, né, a Smiles, ela tem um aplicativo próprio, caberia eles também enviar essa mensagem para o aplicativo próprio, né, informando que a passagem foi cancelada, e nada disso ocorreu, né? Nada foi juntado aos autos nesse sentido, né? Então, entende a defesa técnica dos apelantes que não houve uma informação clara. O juízo, a meu sentir, se equivocou, né, quando ele olha os documentos anexados aos autos, inclusive documentos anexados de forma transparente pelos próprios apelantes, e ele diz o seguinte: segundo o documento juntado pelo próprio apelante, né, a empresa Smiles, né, responsável pelas milhas, ela estornou essas milhas logo no dia seguinte à compra, né? Então, caberia a parte ter visto, né, esse estorno no seu extrato. E aqui eu apresento uma grande discordância nesse sentido, porque nenhum consumidor comum, né, que efetua compra de passagens aéreas utilizando de milhas, que recebe a confirmação desse pagamento por e-mail, que recebe o localizador, né, ou seja, ele tem toda a informação, né, prestada pelas empresas no sentido de que a passagem foi de fato emitida. Então, ninguém vai ficar olhando dia a dia, né, o seu extrato de milhas. E digo mais, né, não bastaria a essa parte, a esse consumidor, olhar o seu extrato de milhas. Ele teria que estar atento ao fato de que aquela quantidade de milhas retornou,
né, foi de fato reembolsada, mas não tinha nenhuma informação no seu extrato, por exemplo, de que a passagem havia sido cancelada. E repito, né, não é natural que o consumidor comum, aquele consumidor que que viaja ali uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 3 anos, né, não é comum que ele tenha como prática corriqueira olhar o seu sistema de milhagem mês a mês, ou dia a dia, como queria fazer, como as empresas apeladas querem que o consumidor faça. A obrigação de prestar informações claras sobre o serviço que está sendo prestado é obrigação das empresas. Qualquer coisa que pretenda inverter esta ordem, ou seja, que pretenda que o consumidor é quem busque de forma ferrenha, de forma quase que profissional, informações sobre o serviço que está ali sendo prestado, é uma tentativa de inverter, na verdade, o que prevê o Código de Defesa do Consumidor. Vossa Excelência tem até um minuto, doutor, para terminar. Então, considerando tudo isso que está sendo dito, né, considerando que a obrigação de prestar informações claras é da prestadora de serviço, né, entendo os apelantes que houve responsabilidade civil das apeladas, né, e requer, por isso, o provimento do apelo para que eles sejam condenados a indenizar pelos danos morais causados às partes apelantes. É o suficiente, Excelência. Obrigado. O voto da relatora é pelo desprovimento do recurso, a divergência da desembargadora Zeneide, e eu peço o voto do desembargador Rebouças. Senhor presidente? Senhor presidente, desembargador, analisei desembargador, João? o voto da eminente relatora. Ela diz, vou pedir permissão para ler, que é breve. É possível observar o documento disposto no ID 1187-2401 que houve a comunicação do cancelamento através de e-mail encaminhado para o autor, o qual consta expressamente, aspas, situação da passagem cancelada. Também se constatando o documento juntado no ID 1187-2401, que ocorreu a devolução das milhas utilizadas para adquirir as passagens pela empresa Smiles, constando informações ainda que indicavam ao consumidor que a aquisição dos bilhetes não havia sido concluída. Então, a relatora deixou claro que houve a comunicação do cancelamento. Por isso, eu estou acompanhando Sua Excelência. Obrigado, desembargador Rebouças. Desembargadora Zeneide, quer falar? Eu ia exatamente em face dessas folhas que estão aí consignadas. Como o processo é da desembargadora, eu vou pedir vistas, eu vou rever o meu voto para exatamente ver, porque o advogado aqui falou em folhas tais e tais que não foram comunicados. Mas aí no voto da relatora, ela diz exatamente essas folhas. Então eu quero me situar e eu quero ter uma convicção com relação a essas informações postas nessas folhas ditas. Tá bom? Inclusive é o Altilu, que eu estou com ele aberto aqui, é o 62 daqui junto com a inicial, a documentação, só para olhar melhor. É isso. Realmente é uma situação complicada. Bom, ok. Vista com a desembargadora Zeneide. Desembargador Rebouças, agradecemos a participação de Vossa Excelência. Eram esses 2 processos que precisávamos de... Sempre um prazer, desembargador Ibanez. Peço permissão para me retirar da sala. Permissão concedida. Muito obrigado, amigo. Um abraço. Retomando nosso julgamento, é o número 14. O agravo de instrumento 080 35 51 20, Fábio Tiago da Costa Cordeiro, Espacial Empreendimentos Imobiliários Limitada. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Presidente, Excelência, falo pelo agravante. Presidente, considerando que os demais aí em seguida são de Vossa Excelência, eu vou sair só um minutinho enquanto eu atendo aqui a alguém, tá bom? Tá. Volto já. Tá. Meu voto é pelo provimento do recurso. De acordo, doutor? Ok, Excelência. De acordo. Muito obrigado, amigo. Recurso provido à unanimidade.
O número 16 é o agravo de instrumento 081 42 39 75. Elália Advogados, EPP, Ecohouse Brasil, Construções Limitada e outros. Sou o relator. Algum advogado? Estou vendo, doutor presente. Presente, excelência, pelo agravante. Tem até 15 minutos. André. Bom dia, excelentíssimo senhor desembargador, doutor Ibanez, presidente dessa egrégia Collen da Câmara Civil, desembargador Vigílio, componente da composição da turma, desembargadora Maria de Lourdes, colegas advogados, serventuários da Justiça, ilustre procurador de Justiça, meus cumprimentos. Excelências, o processo em questão é um processo em que a parte agravante, o escritório de advocacia, se habilitou na condição de terceiro interessado na ação cautelar de arresto que tramita perante a 8ª Vara Civil de Natal. Esse pedido de habilitação, excelências, ele se deu por conta da existência de um bem imóvel que tinha sido penhorado nessa ação cautelar de arresto por parte dos autores dessa ação, né, que são ora agravados também, e o escritório ora agravante também havia penhorado esse mesmo bem em um outro procedimento, uma ação de execução de honorários advocatícios que tramitava perante a 25ª Vara Civil de Natal. Como houve, então, essa concomitância, digamos assim, de penhoras em face de um mesmo imóvel, o ora agravante se habilitou na condição de terceiro interessado para requerer que o juízo que decretou a primeira penhora, o juízo da 8ª Vara Civil, fizesse o levantamento dessa penhora, justamente porque o escritório ora agravante ele possuía um privilégio legal, digamos assim, em relação ao seu crédito. Por se tratar de honorários equiparado a crédito trabalhista, ou seja, de natureza alimentar, então haveria aí então uma preferência material do crédito pertencente ao ora agravante em face do crédito pertencente aos horas agravados, que discutiam indenizações relativas a questões consumeristas de ações de contrato de compra e venda que tinham sido firmadas com essa mesma empresa. E aí, na ocasião, o juízo ACOR, ele indeferiu esse pedido de forma até curiosa, com o devido respeito, porque o juízo ACOR reconheceu que o crédito do ora agravante tinha natureza alimentar, ou seja, tinha natureza de preferência, de privilégio, mas entendeu que o procedimento em si não cabia ser utilizado para permitir que houvesse, então, esse levantamento. Em resumo, o juiz ACOR entendeu que essa análise de privilégio só caberia se houvesse um concurso de credores. E como no caso haviam processos distintos, tramitando em varas distintas, não haveria um concurso de credores, mas processos em que havia uma perseguição individual do crédito em ambos os procedimentos. Então, por conta dessa existência de processos distintos, mas não um único processo, em resumo, não caberia, então, a alegação de privilégio de ordem material para analisar essa questão de divergência de créditos e preferência a quem caberia, então, o direito de eventualmente utilizar esse bem para satisfazer o seu crédito. E a grande questão, excelências, é que, com o devido respeito ao entendimento que foi firmado pela juízo ACOR, caso esse entendimento seja prevalecido, seja mantido, somente caberia discutir eventual privilégio de um crédito em relação a outro nos casos em que houvesse falência, houvesse concurso universal de credores, houvesse apenas um único processo em que diversos credores estivessem habilitados. E o próprio Código de Processo Civil, no artigo 903, ele trata especificamente da situação em que há uma pluralidade de credores ou exequentes.
Então, o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de existir mais de um credor de diferentes processos que pretendam utilizar um bem pertencente ao devedor para satisfazer a sua obrigação. Na cabeça do artigo, no caput, ele já fala assim: havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhe será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. E aí, se não houver a preferência legal, o dinheiro será distribuído observando-se a anterioridade de cada penhora. Então, credores de mesma qualidade obedecem ao critério da anterioridade. Credores de diferentes qualidades obedecem o critério da preferência, independentemente de discussão se há o mesmo processo ou processos distintos. Então, nesse primeiro ponto, o entendimento do juiz de primeiro grau, ele não tem amparo legal, porque não existe nenhuma ressalva na lei prevista no sentido de restringir o direito de um credor mais qualificado de exercer o seu direito de preferência em face de um credor menos qualificado. Então, esse primeiro ponto, com base na lei, é muito claro no sentido de não permitir essa questão do encabimento, digamos assim, desse procedimento. E no segundo ponto que eu gostaria de tratar na minha citação é que, assim, existe também, em paralelo a esse dispositivo previsto na legislação, uma jurisprudência bastante antiga do STJ, no sentido de reconhecer sucessivamente, ou seja, por meio de diversos julgamentos, a possibilidade do credor privilegiado ele se habilitar em outro procedimento para exercer o seu direito de preferência, mesmo que ele não seja parte desse procedimento. Nas razões do agravo, nós citamos vários precedentes muito antigos, inclusive dos anos de 2007, de 2008, 2010, em que justamente é estabelecido esse procedimento, inclusive nominado de concurso especial ou singular de credores, que não seria justamente o concurso universal previsto na lei de falência. Então, o STJ, mesmo antes dessa previsão do Código de Processo Civil, já permitia a possibilidade de haver um concurso atípico, digamos assim, em processos distintos com credores diferentes. Então, por esse sentido também, não caberia ao juízo de primeiro grau indeferir o pedido, mesmo admitindo que era um crédito com qualidade, com preferência, para negar o pedido de liberação, tendo em vista a condição de mais qualificado do credor agravante. E por fim, excelências, já encerrando a minha fala, e aí também já é um entendimento que certamente é do conhecimento de vossas excelências aqui no Tribunal de Justiça, existe inclusive recurso repetitivo do STJ já tratando o crédito de honorários advocatícios como crédito alimentar, equiparado a credor trabalhista, e com todas as benesses que envolvem a natureza alimentar do crédito de honorários advocatícios. Então, todos esses questões, tanto o amparo legal como a orientação jurisprudencial que existe a respeito da temática, demonstram o equívoco que foi praticado pelo juiz Oacó na análise da questão, por ter se utilizado de uma questão procedimental que não tem nem previsão legal e nem suporte na jurisprudência existente sobre a matéria. Então, excelências, já também não me alongando, o pedido do agravo é que seja provido o agravo de instrumento para que, reconhecendo-se a condição privilegiada do crédito que foi arguído pelo ora agravante, que seja feita a liberação do imóvel, da penhora que foi decretada na ação cautelar de arresto, para que seja permitida, então, a expropriação do bem por parte do credor ora agravante, tendo em vista sua condição de credor privilegiado e tendo em vista também que existe procedimento previsto no Código de Processo Civil que permite esse pedido de liberação e ainda que existe orientação jurisprudencial corroborando o entendimento que foi defendido perante o juiz Oacó e ratificado agora perante esse Tribunal de Justiça.
Então, Excelência, como eu encerro aqui minha fala e aguardo o julgamento. Obrigado, doutor. Meu voto é pelo desprovimento do agravo. Decisão unânime. 17. Agravo de instrumento 081 47 70 64. Daqui do Brasil Limitado e outros, Francisco André dos Santos. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Oi, bom dia, excelências. Bom dia. Vossa Excelência fala pela parte agravante ou pela parte agravada? Pelas agravantes. Meu voto é provendo parcialmente o recurso. Vou dizer em que termos para Vossa Excelência. Estou confirmando a medida liminar que foi deferida inicialmente. Se Vossa Excelência quiser insistir na sustentação, tem a palavra por até 15 minutos. Excelência, só para confirmar, afastou a aplicação do CDC da inversão do ônus da prova? Deferida parcialmente o pleito de suspensão para afastar a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova, admitido exclusivamente com fundamento no diploma consumerista. Essa é a decisão liminar que deferi ao Vossa Excelência quando Vossa Excelência propôs o agravo. Eu estou confirmando, provendo parcialmente, confirmando essa decisão. Não tenho interesse em sustentar, excelência. Agradeço a atenção de todos. Desejo bom dia. Agradecemos a compreensão. Bom dia, doutora. Recurso provido parcialmente à unanimidade. O número 19. Apelação 080 34 46 67. Maria Aparecida da Silva e outros, Banco Santander e outros. Sou relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. O número 20, a sustentação oral já ocorreu, não há divergência, fica proclamado a unanimidade. O número 21, apelação 082 74 47 61. Jadson Pedro Santos do Nascimento e Unimed, Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico. Sou o relator. A doutora fará a sustentação pela Unimed, então. A Unimed é a parte apelada. Exato. Meu voto é pelo desprovimento do apelo, de acordo, doutora? Como A parte apelada, eu estou votando pelo desprovimento do apelo. Certo. De acordo? De acordo. Obrigada. Ok, obrigado também. Recurso desprovido à unanimidade. O número 22, agravo de instrumento 0800 997 15. Alice Maria da Silva Nascimento, Banco do Brasil, S.A. e outros. Relatora, desembargadora Lourdes Azevedo. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. O número 23, agravo de instrumento 080 26 64 36. Banco Bradesco, S.A. Envipol, Empresa de Vigilância Potiguar Limitada e outros. Relatora, desembargadora Lourdes. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. Número 24. Agravo de instrumento 080 90 63 52. Guilherme Werner da Costa Sobral e outros. Mariana da Costa Sobral. Relatora, desembargadora Lourdes. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, excelência. Doutor, fala pela parte agravante ou pela parte agravada? Pela agravante, Nicéia Severina dos Santos. Tem até 15 minutos, doutor. Obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador presidente desta segunda Câmara Civil, Ibanez Monteiro, excelentíssimas senhoras desembargadoras, Maria Zeneide Bezerra, Lourdes Azevedo, eminente relatora, excelentíssimo senhor desembargador Virgílio Macedo, ilustríssimo representante do Ministério Público, estimados colegas advogados e serventuários da Justiça, bom dia. Excelências, o agravo instrumento em julgamento ele foi autuado ainda em 12 de agosto de 2021 e permaneceu 14 meses em sobrestado em razão do conflito de competência.
Trata-se de um recurso promovido pela senhora Niceia e pelo senhor Guilherme Verne da Costa Sobral, que são, respectivamente, a companheira sobrevivente e o filho primogênito do senhor Agenor Guilherme Sobral, falecido em março de 2020. O presente recurso tem como objetivo a reforma da decisão proferida pelo juízo singular, na 5ª Vara de Família e Sucessões da Comarca Natal, que deixou de nomear a senhora Niceia como inventariante e, portanto, representante do espólio do senhor Agenor, em desobediência à ordem cronológica prevista no artigo 617, inciso 1º do Código de Processo Civil. Excelências, o caso é bem simples. A justificativa para a decisão agravada foi de que a condição de companheira da agravante não estaria amparada por instrumento público ou por decisão judicial. No entanto, a própria decisão reconhece que nos autos do processo de inventário há concordância expressa de todos os herdeiros sobre a ocorrência da união estável. E não é só, foram anexados nos autos diversos documentos incontestáveis da união de Niceia e Agenor, que conviveram harmoniosamente de forma pública e estável sob o mesmo teto durante 22 anos. Eles conviveram até o último suspiro do senhor Agenor. São documentos de extrema relevância, dentre os quais a gente destaca o próprio testamento particular do senhor Agenor, contrato particular de união estável, comprovante de endereço, inclusive a condição de pensionista da agravante na aeronáutica, enquanto viúva do senhor Agenor, além das inúmeras fotografias, que se traduzem como o álbum de vida do casal que conviveu durante mais de 2 décadas. Por isso, considerando que a prova incontestável da união, a gente entende que é possível o reconhecimento incidental da união estável, como já decidiu, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso especial 1685935 do Amazonas, para permitir a nomeação da senhora Niceia como inventariante. Por essas razões que a gente requer o conhecimento e o provimento do agravo para que seja reconhecida a condição de companheira sobrevivente da senhora Niceia e que ela seja nomeada inventariante em consonância com o artigo 617, inciso 1º do Código de Processo Civil. Nesses termos que a gente pede deferimento, agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra ao eminente desembargador presidente. Obrigado. Obrigado, doutor. O voto da relatora pelo desprovimento do agravo, decisão unânime. O 25 é o agravo instrumento 081-32-2675. Brassev Petróleo Limitada, José Milton Pereira dos Santos, EPP. Relatora desembargadora Lourdes Azevedo. Doutor, tem até 15 minutos. Eminente desembargador, presidente dessa Câmara, eminente desembargadora relatora, eminentes desembargadores integrantes, saúdo também a representação do Ministério Público. Venho aqui na condição de patrono da empresa Brasserv reforçar alguns argumentos do nosso agravo interposto contra a decisão, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica na modalidade inversa para atribuir responsabilidade à empresa Brasserv, ora agravante, por débito contraído por uma empresa terceira denominada ETX. Eminentes desembargadores, os fundamentos desse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desta decisão que deferiu esse incidente, foram apenas 2. O primeiro deles, que a empresa Brasserv Petróleo exerceria a mesma atividade econômica que a empresa ETX. E o segundo, que supostamente existiria uma identidade, uma semelhança no endereço da Brasserv Petróleo com o endereço de uma filial da empresa ETX, lá na cidade de Mossoró, aqui próximo. Eminentes desembargadores, venho aqui destacar alguns pontos que demonstram que o juízo de primeiro grau foi induzido a erro pelos argumentos colocados pela parte adversa.
Para começar, eminentes desembargadores, em relação ao primeiro ponto, o exercício da mesma atividade econômica, evidentemente que este fundamento não pode ser utilizado como um fundamento de desconsideração da personalidade jurídica. Imaginemos uma situação, né, de uma empresa ocupar um imóvel anteriormente locado por outra empresa e, pelo simples fato de exercer a mesma atividade econômica, ser reconhecido um grupo econômico. É isso que está sendo discutido, em verdade, nesse processo. Lá na cidade de Mossoró, nessa avenida chamada Ranieri Barbosa, existe um imóvel que foi construído por uma pessoa com a formatação adequada para uma base de empresas que exercem a atividade de extração de petróleo. Foi construído há muito tempo atrás, né? Vossas Excelências sabem que esse tipo de atividade econômica é uma atividade muito específica. E essas bases, elas demandam uma característica muito peculiar. Elas precisam ter um galpão para tesouraria, um galpão para um almoxerifado, precisa ter espaço para guardar as sondas que estão em manutenção, precisa ter espaço para a estrutura administrativa, assim como também para a estrutura de manutenção. Então, num passado distante, este imóvel foi ocupado por diversas empresas, dentre elas pela empresa ETX. Tempos depois, certamente vocês já devem ter, em algum processo, né, presenciado ou anotado, né, o que aconteceu com essa empresa ETX. A empresa deixou de operar, teve problemas financeiros e saiu da cidade de Mossoró, abandonando este imóvel, né, desocupando este imóvel. Anos depois, a Abraserv vence um contrato e vai para a cidade de Mossoró e é oferecida à Abraserv um imóvel pelo proprietário do imóvel, né, que atenderiam às adequações necessárias para a implantação da atividade econômica. E a Abraserv Petróleo aluga este imóvel. E aí, nós nos deparamos com o segundo fundamento da decisão agravada. Além de supostamente exercer a mesma atividade, a Abraserv estaria sediada no endereço que foi no passado da ETX, como foi de outras empresas, eminentes desembargadores. A Abraserv Petróleo, e um detalhe importante, o endereço que foi colocado no primeiro grau, né, é Rua Ranieri Barbosa, sem número. Esse detalhe importantíssimo. Não há sequer uma especificidade em relação ao endereço indicado, porque naquela avenida existem vários imóveis que não têm uma numeração específica. Algo que para a gente, né, eu não moro aqui, né, moro em Salvador, é algo que não é muito usual. Aqui na capital também de Natal não é usual você ter uma rua em que os imóveis não são numerados. Mas em Mossoró acontece. Nessa avenida, Ranieri Barbosa, sem número, você tem ali alguns imóveis. Dentre eles, o imóvel que hoje é ocupado pela Abraserv Petróleo, por conta dessas características, né? Então, observem, senhores desembargadores, que no processo nós temos dois documentos importantes a serem considerados em relação a essa questão. O primeiro, o contrato de locação que a Abraserv celebrou com o proprietário do imóvel, e este contrato está no ID 71, 59, 76 e 55, onde mostra que o imóvel que foi alugado pela Abraserv estava desocupado no momento dessa locação, e a gente está falando de muitos anos para trás, certo? E um segundo documento que, eu confesso para Vossas Excelências, eu só vi quando eu estava revisando para fazer a sustentação, vi ontem, quando eu cheguei aqui em Natal, olhando o processo, que foi colocado nas contrarrazões ao agravo pela parte contrária, que nós não tivemos vista antecipadamente,
que é uma certidão que fora juntada pela parte contrária, supostamente para amparar uma confusão patrimonial. Depois que a gente, né, sustentou isso no agravo, ele tentou trazer esse argumento em contrarrazões, mas que não serve para o fim pretendido, né? Que este documento é uma certidão exarada por um oficial de justiça, salvo engano, da Justiça Trabalhista daqui da 21ª Região, né? Que é interessante, porque, observem, eu estou fazendo alusão, eminentes desembargadores, à certidão de D 13.4631, está dentro das contrarrazões da parte contrária. Olha o que é certificado pelo oficial neste documento. Ele diz, ó, certifico que, em cumprimento ao mandato, compareceu ao endereço indicado no seu texto. Qual é o endereço? Rua Ranieri Barbosa, sem número. E deixei de proceder à avaliação do bem indicado em virtude do mesmo não se encontrar no endereço indicado. Aí vamos lá. Segundo informações do senhor, um nome bem diferente aqui, Max Welder, responsável pelo depósito da ETX, situado na Rua Ranieri Barbosa, sem número, o bem se encontrava na empresa Braserve, que ficou responsável pela guarda. Ponto. Olha o que é que ele coloca agora. Então, compareci até a Braserve, no endereço indicado no mandato. Qual? Rua Ranieri Barbosa, sem número. Mas não logrei êxito, visto que o bem não está na empresa. Certifico que entrei no interior da empresa, Braserve, acompanhado do gerente, o senhor Francivânio Pacheco, e o bem não se encontrava na empresa. Diante do exposto, devolvo o mandato para os devidos fins de direito. Olha que interessante, eminentes desembargadores. Esse documento aqui, em que pese não sirva para o fim pretendido pela parte contrária, que seria supostamente evidenciar uma confusão patrimonial, porque um bem não estaria com a ETX, estaria com a Braserve, e que, na verdade, o oficial disse, ó, esse bem não estava lá, ele evidencia que existiam dois imóveis. Um, que supostamente ficaria o depósito da ETX, na Rua Ranieri Barbosa, sem número, e um segundo, onde está a empresa Braserve. Então, esse documento aqui termina por clarificar uma situação, né, que até não era de meu conhecimento. Existiria nesta avenida dois imóveis. O problema é só que eles não têm números. Rua Ranieri Barbosa, sem número. Né? Então, eminentes desembargadores, eu chamo a atenção a este fato porque os dois fundamentos que foram utilizados pela sentença, pela decisão agravada, eles são, evidentemente, insustentáveis pelos próprios elementos dos autos. E chamo também a atenção de Vossas Excelências, né, que dentro da realidade civilista, dentro do nosso Código Civil, né, numa situação de desconsideração da personalidade jurídica, devemos perseguir os elementos elencados no artigo 50, né, que os doutrinadores, né, denominaram da teoria maior. E se Vossas Excelências observarem, nenhum desses requisitos restou comprovado nos autos. Absolutamente nenhum desses elementos. E quais seriam? A questão da confusão patrimonial, não tem nenhuma comprovação em relação a isso. Questão de atos fraudulentos, nenhuma comprovação em relação a isso. E nem alegação, ato ilícito, muito menos. Né? A parte contrária sequer alega, né, qualquer vínculo societário de controle ou coligação entre as empresas. A parte contrária sequer alega isso, que seria um dos requisitos para a configuração dessa desconsideração na modalidade inversa. Em relação a essa modalidade inversa, eu destaco, né, que o STJ, nos inúmeros casos que enfrentou em relação a esse tema, já determinou que, para que haja essa possibilidade de desconsideração da personalidade na modalidade inversa, é necessária a comprovação de quê? De ocultação ou transferência de patrimônio, o que não é o caso dos autos. Uma situação de confusão patrimonial, o que também não é o caso dos autos. E também uma situação de desvio de finalidade, que não é e sequer foi alegado no caso
presente. Então, eminentes desembargadores, venham de Salvador pedir o provimento deste agravo para que, efetivamente, a Abraserv, que hoje, por obra do acaso, né, aluga um imóvel que num passado distante foi alugado pela ETX, não venha a ser onerado. E a gente está falando, eminentes desembargadores, de um redirecionamento de uma dívida que hoje está na ordem de R$303 mil. Chegou o mandado. A gente atravessou uma petição recentemente falando sobre este fato novo. O fato de que nós recebemos uma citação para pagar R$303 mil. Então, eminentes desembargadores, peço mais uma vez, né, o provimento deste agravo para que, evidentemente, a empresa agravante não seja onerada com pagamento de quantia que não deve. Né? Agradecendo desde já a oportunidade, né, reitero todas as manifestações da empresa lançadas neste processo e peço o provimento do agravo do instrumento. Obrigado, doutor. O voto da relatora pelo desprovimento do agravo. Decisão unânime. Obrigado. Bom dia. Bom dia. O processo seguinte é o número 28. Apelação 083 09 49 42. Lucinete Araújo. Pela ordem, o 26 eu retirei de mesa, fiz até a comunicação diretamente, em face à informação de ter sido proferida sentença após o voto já ter sido lançado. Tá. Sim. De pau. Já que estamos no 26, eu gostaria já de deixar o meu voto no 27, aquele das passagens. Sim. Mas no 27 já tem o voto de Vossa Excelência. Já tem, mas eu estou mudando o voto, mudando acompanhando o voto. a relatora em Tá. face, porque nós temos jurisprudência para tudo. Sim. Mas a jurisprudência que está aqui agora é que realmente a empresa comunicou por e-mail aos 27, as partes com relação ao cancelamento da viagem. Então, eu estou mudando meu voto. Eu vou. Aqui faz o quê, Cláudio? Discorda do relator? Não. Acompanha o relator. Aí tem que ter aí vai ter que excluir o voto do desembargador Rebouça, porque ele foi Não, colocado. Rebouça foi favorável. Ele Não, acompanhou. sei, mas aí, quer dizer, se a senhora concorda, a votação fica unânime, não haveria necessidade de advocação de mais um. Tá, a gente resolve aqui, desembargador Gílio. Correto o raciocínio. É óbvio. É óbvio, né? Então, o 28, apelação identificada. Algum advogado para sustentar neste processo? Lucinete Araújo da Silva, França, Banco RCI Brasil S.A. Relatora, desembargadora Lourdes. Bom dia, Excelência. Sim. Advogado pela parte apelante. Tem até 15 minutos, doutor. Bom dia, senhores desembargadores, demais presentes. Pretendo ser breve na minha sustentação oral. Gostaria de abordar apenas 2 pontos relativos a este processo. O primeiro deles diz respeito ao fato de não estarmos diante de uma situação de mera inadimplência ou mora. Estamos diante de um fato em que uma professora, após adquirir o seu automóvel por meio de um contrato de alienação fiduciária, realizou o pagamento das 34 primeiras parcelas no prazo adequado e, por equívoco, não realizou o pagamento da parcela de número 35. Sem ciência de tal equívoco, pagou ainda as parcelas 36, 37 e 38 do contrato de alienação fiduciária, quando então foi surpreendida pela busca e apreensão do seu veículo, devido à inadimplência da parcela 35, desculpe. Fato que demonstra que ela sequer recebeu a notificação enviada pela empresa, cujo AR está assinado por pessoa estranha, que ela não tem conhecimento de quem se trata, e que demonstra sua boa-fé, que se fosse o objetivo dela não realizar o pagamento das prestações devidas, ela teria parado na prestação 35 e não teria pago as outras 3 prestações subsequentes. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de tratar é, com a devida vênia, aplicar a letra fria da lei
a casos distintos não significa fazer justiça. Nós estamos diante de um equívoco cometido, de uma prestação não paga por equívoco e da não ciência do não pagamento dessa prestação, com pagamento de prestações subsequentes, o que demonstra a boa-fé da apelante, que sempre honrou seu compromisso. O segundo ponto que eu gostaria de tratar com Vossas Excelências diz respeito ao próprio contrato firmado entre as partes litigantes, que prevê para o caso de inadimplência de alguma das parcelas tão somente a incidência da multa pela mora, da multa não, desculpe, da atualização monetária pela mora e da incidência de juros, não prevendo a busca e apreensão do veículo. O próprio contrato firmado entre as partes, que é mais específico do que a lei, não prevê a busca e apreensão do veículo, prevê apenas a cobrança da parcela inadimplida com a incidência de juros de mora e atualização monetária. Então, diante desses dois pontos principais, é no sentido da apelação de requerer a reforma da respeitável sentença para que os pedidos formulados na petição inicial pelo Banco RCI sejam julgados totalmente improcedentes. Então, pede provimento da apelação e agradeço a atenção. O voto da relatora é pelo desprovimento do apelo. Os demais julgadores da turma concordam com Sua Excelência, recurso desprovido à unanimidade. Okay, obrigado, bom dia, bom trabalho a todos. Obrigado, doutor. Concluímos o julgamento dos processos da sessão de hoje possíveis. Encerramos a fase jurisdicional, vamos à parte administrativa. Temos aqui, inicialmente, congratulações pelo aniversário da senhora Maria da Conceição Nunes dos Santos, esposa do desembargador Manuel dos Santos, que ocorrerá no dia 31 de maio próximo. Comunico também aos colegas e amigos que entrarei de férias a partir de amanhã, e por 10 dias. E a sessão da próxima semana será presidido pelo decano de nossa Câmara, o desembargador Vigílio. Não, mas eu sou Vossa Excelência volta, não? Já por ocasião dessa... Não, para a sessão próxima do dia 29, que é virtual, Vossa Excelência, eu fui generoso com Vossa Excelência, sabe, do bem-querer que eu lhe tenho, eu deixei para Vossa Excelência presidir uma sessão virtual. Não, tá, a virtual. A virtual. Tá bem, para tá a sessão presencial do dia 6, eu estarei de volta. Então tá, bateu. Bateu? Então veja como eu sou bonzinho com Vossa Excelência. Não quero nem Vossa Excelência esse trabalho de presidir aqui. Então, minhas comunicações são estas, e Vossa Excelência tem a palavra para fazer suas comunicações e proposições também. Não, o sistema aqui é meu vadio. Embargador Vigílio, alguma proposição? Não, senhor presidente, nada a propor. Embargadora Zeneide. Embargadora Lourdes, nenhuma. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Encerro a sessão de hoje. E até a próxima.